Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um podcast do Soterocast. Cara, só pelo bastidor aqui, eu já vou falar para você. Se prepara, senta, que lá vem a história, porque o negócio hoje tá bombando demais. Não é não, Ana? Gente, hoje tá maravilhoso, viu? Eu tô aqui de novo, gente. Saí da câmera, vim pra cá pra fazer uma entrevista maravilhosa com Marta. Nós estamos no mês aqui das mulheres, e aí essas entrevistadas vieram aí turbinadas, cada uma com cada história. Se você não assistiu os outros episódios, corre lá, assiste depois de assistir esse, é claro, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a Marta. E vamos falar o seguinte, preste atenção no currículo da mulher. Olha, terapeuta, mentora, coach, bailarina, coreógrafa, professora de dança, facilitadora do método Louise Hay, N. Mind, vou enrolar a língua aqui, mas vamos lá, N. Mind de Marcos Trombeta, conheço ele também, lá do Rio. E fora isso, tem um espaço Dia Lindo. Cara, tem que respirar para falar tudo que ela faz, né? Mas Sim. que bacana, Marta. É Marta Marta Kiffer, Keffa, é o que? Alemão? alemão. Pronto. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Queremos saber tudo e mais um pouco, tá? E dizer para você que nesse mês aí das mulheres, sintam-se representadas, tá? E Ana, como é que a gente vai iniciar aí esse bate-papo hoje? Gente, a gente tá aqui no espaço Dia Lindo, como vocês podem ver, é lindo mesmo. E a gente tá aqui com Marta e Marta vai contar um pouquinho pra vocês sobre esse espaço maravilhoso, né? Primeiro você se apresenta, ele já deu uma palhinha, né, de tudo que você Eu falei o é. currículo, nós queremos saber quem é a Marta. Quem é a Marta e que espaço maravilhoso é esse, Marta? Dia lindo, gente. Adoro falar isso. Vocês, quem já me conhece, já me segue, já sabe que é como se fosse meu mantra. Então, o Espaço Dia Lindo veio com essa energia que eu já carrego há mais de 20 anos. Ou seja, tudo que a gente faz é a base de uma decisão. Ou seja, você vai falar que vai ser bom ou não, é muito dentro de você. Você já decidiu. Então, o dia é lindo. Então, quando você decide, já vai ser. Mesmo que esse dia não seja, mesmo que o dia não esteja bonito, mesmo que esteja chovendo, porque você fala, dia lindo. Muitas pessoas falam comigo, Marta, o dia começa no início, vai até o final, e é o dia de noite também. Eu falei, porque o dia começa à meia-noite e termina à meia-noite. Então, o Espaço Dia Lindo, ele veio com esse intuito de você entender e viver, e vir aqui e sentir o dia lindo na pele. Vou falar. Então, quando você pergunta do espaço Dia Lindo, é só respondendo primeiro a sua pergunta. Porque eu tenho muita coisa para falar, então eu vou só responder a pergunta para ficar mais fácil. Não, mas explica agora esse currículo seu. Faz aí o passo a passo da sua descrição, você explicando Sim. de você. Tudo começou desde que eu nasci, que eu já nasci dançando, né? Eu sou uma bailarina nata, assim, me põe a qualquer música que eu vou dançar. Não importa o ritmo. Inclusive, quando o pessoal pergunta que eu sou professora de dança, ele fala, qual dança? Aí eu falo, todas. Eles olham assim para mim, como assim? Porque a dança está dentro de mim. Assim, eu nasci desde pequena, eu ficava dançando, todo mundo falava que eu dançava balé, e eu não tinha começado ainda. Então, eu fiz muitos anos de ginástica olímpica, e depois de ginástica olímpica, a minha professora falava, ela tem que dançar, ela tem que ir para o balé. Aí eu fui fazer jazz, porque eu amava jazz, eu adoro musical e tal, Fred Astaire, aquelas coisas de pá, pá, mais no saxofone. Aí a minha professora falou, mas você tem que fazer balé, porque seus braços é muito assim. Eu sou mesmo, você vê que eu fico fazendo assim. E realmente o balé me ajudou, porque deu uma estabilidade nos meus movimentos. E a partir dali, eu falei, eu vou fazer isso, porque eu amo fazer a dança, né? Então, eu saí da ginástica olímpica, que eu fazia isso muito em escola, ganhei muitas competições. Então, já começava pulando e parou um pouquinho na dança, e eu fiz magistério. E comecei a dar aula para criança, e as mães falavam, Marta, você dança, você tem que dar balé para as crianças. O que aconteceu? De dar aula normal de professora, que eu amo criança, adoro dar aula, eu tive que dar aquele pulo, porque o jardim onde eu dava aula, ele falou, Marta, a gente só quer agora a dança que você dá. Então, eu já tinha uma academia com 18 anos, era para dar aula para as mães, que era ginástica estética corretiva e balé para as crianças, mas era voltado a todas as danças. Coreografia do Michael Jackson, que estava bem na moda naquela época, do Billie Jean, eu fiz essas coreografias todas com os meus alunos. Então, eu já tinha essa academia. Mas minha aspiração era sair do país. Eu tinha sempre isso na minha mente. Tudo que eu penso, tudo que eu quero acontece. Isso já veio desde criança. Querer é poder. Sempre foi muito forte em mim. Eu só acredito no outro país se eu for para lá.
Eu falava sempre assim e minha aspiração era sair do país. Mas aí, primeiramente, eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu trabalhei no Scala Rio. Minha terra. Você é do Rio de Janeiro? Sou, Que sou. legal. E lá, eu não sei se você conhece o Scala Rio, muito Sim. antigo. Pois é, eu era uma daquelas bailarinas, eu comecei como bailarina, e depois o pessoal viu que eu tinha uma coisinha assim meio, que dava para fazer mulata, então eu fazia bailarina e fiz mulata também, ali que eu comecei a sambar. Então, dali eu tive uma oportunidade de ir para a Itália, eu fui bem no sul, em Cosenza, e eu falei, pronto, oportunidade, eu vou para a Itália, eu vivo aqui. Então, foi o meu primeiro, vamos falar, passo, né? Para fora do país. Primeiro grande passo, na Isso, verdade, né? primeiro grande. Acho que o primeiro mesmo foi quando eu fui para o Rio. Com aquela menina de Belo Horizonte, que eu nem falei, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, E mineiro, fala em mineiro, eu lembro de pão de queijo. é isso mesmo, a Meu gente ama Deus pão do de céu. queijo. Delícia. Ai. Nós somos o pessoal do pão de queijo. Tem realmente, a comida de Minas é maravilhosa, né? Eu sou a filha do meio de 2 irmãos e assim nós aprendemos desde criança a fazer tudo. Cozinhar, limpar, tudo que você imaginasse. Então, Culinária mineira a é comida uma mineira delícia, é meu Deus. verdade, é Aquele verdade. torresmo. Ai, delícia, não fala não. Meu Deus do céu. É verdade, a comida mineira eu vou falar que é por causa de mim, é uma das melhores que existe. Modéstia à parte. Mas enfim, depois que eu saí de BH, fui para a Itália, fiquei na Itália 3 meses. Quando eu estive lá, eu pensei, eu conheci vários, fui em Roma, aí me encantei e falei, gente, eu preciso de voltar. E quando eu voltei para o Brasil, né, porque eu só podia ficar na época 3 meses. Ali eu aprendi o italiano, que era uma das minhas metas também, aprender outras línguas. Eu falei, eu preciso de E hoje voltar. você fala várias línguas. Eu falo 5 línguas hoje. Meu Deus do céu. Se eu falar uma, eu já estou me enrolando. Se eu for falar mais de uma, não dá não. Mas é isso, mas foi tudo assim nesse fluir, sabe? Assim, Sim. nessa historinha. Porque aí eu fui, quando eu voltei, eu falei, eu tenho que voltar. Aí eu fiquei na Itália, voltei para a Alemanha, então, dali. Fiquei fazendo turnês mesmo, sempre com grupos de danças diferentes. Aí depois de um tempo eu abri minha academia na Alemanha, que é o Tropical Dance. Eu tenho, inclusive, vários vídeos. Um dia eu até combinei, porque a gente vai fazer com o Vale também uma historinha de como foi essa trajetória, né? Porque foram 25 anos na Vai ser Alemanha. bacana. Nossa, que lindo. Então, depois de ter ficado lá esse tempo todo, eu fiquei fazendo vários turnês, conheci vários E o bom é que países. lá é tudo próximo, né? Tudo próximo. Inclusive Munique, que é a minha cidade, né? Que eu também tenho agora cidadania alemã. É uma cidade que ela fica realmente bem no sul da Alemanha. Então, é próximo da Áustria, é próximo de Praga, é próximo da Itália, é próximo de toda da Suíça, sabe? É França, 4 horas você vai aonde. Então, É como assim, se você estivesse andando nos isso. estados aqui do Em Brasil. 3, 4 horas você vai para um outro país. Bacana. Então, isso foi muito bom também para o meu trabalho, porque assim, esse grupo que eu criei lá, que é o Tropical Dance, era um grupo que ele trabalhava com eventos corporativos e particulares. Por exemplo, é o seu aniversário, está fazendo 40 anos. Aí o que vai fazer? As pessoas normalmente têm tudo, vamos falar, né? Sim, Europa, levar o com pessoal. temas. Aí eles falavam, vai, uma coisa diferente, pense aí. Então, eu criava, às vezes, alguma coisa. Eu saía da caixa, saía da torta, chegava uma menina, depois chegava 10 juntos, depois fazia uma coisinha em volta, uma brincadeira. E não importava o ritmo. Às vezes a pessoa gosta daquela música. Vinha a música de Melody Moura, eu vinha a música do samba, eu vinha a música do Havaí. Todos os temas, entende? Isso é uma das coisas bem que eu amo. Eu sou muito criativa, que é bem desafiante. Eclética. Olha, vocês falaram do A a B, é de uma música lenta, do balé bem devagarinho, Legal. até aquele pancadão, aquelas coisas mais fortes, assim, porque é o ritmo, é o movimento, e é o que a pessoa Eu vou te escolher. dançar. Acabou. Fala um ritmo, fala uma música, fala cor, fala coisa, a gente cria. Então, por isso que criou-se, né, essa pessoa que viajou, né, depois, quando eu estava lá já, depois desses 25 anos, eu tive minhas filhas gêmeas lá, que foi outro pedido também. Aí depois é uma outra história, senão vai ficar muito longa a nossa conversinha. Aí eu decidi vir para o Brasil, porque eu falei, eu queria ir para um lugar que tivesse água. E que eu pudesse, talvez, criar o que eu fazia lá na Alemanha, que ficava fazendo turnê. Fui para Dubai, para Turquia, para vários países. Eu falei, eu queria fazer uma coisa desse jeito, mas que as pessoas fossem até mim. E eu falei, eu vou para um lugar onde isso não tem. E eu falei, eu vou para o Brasil. Foi uma escolha, assim, bem por causa da escola, por causa do clima, de Salvador. Em que lugar? De lá pra cá. Você queria falar, vou voltar pro Brasil. Tinha alguma coisa Porque lá o sistema da educação é muito rígido. Eu queria flexibilidade e eu queria que as minhas filhas também aprofundassem no português, porque elas queriam falar só alemão. Sim. Então, foi uma coisa que eu queria. E eu queria realmente experimentar mais um tempo da minha vida. É tipo assim, é a crise dos 40, vamos falar assim, né? Que você fala assim, deixa eu começar minha vida de novo. E aí eu
vim para Salvador para, como quem diz assim, eu queria dar essa atenção mais para minhas filhas também. Elas estavam com 10 anos, eu falei, eu quero que elas tenham essa essência do Brasil, que é a E dele. você já tinha vindo para Salvador ou veio de lá para cá Olha, direto? foi, eu juro, foi a terceira vez que eu tinha vindo em Salvador e vou conversar com vocês. Eu não gostava de Salvador. Uhum. Eu achava Salvador muito bagunceiro, muito acima. Eu não sei, quando eu vim a primeira vez visitar Salvador, não era a minha cidade. E Mas quanto tempo faz? que eu vim a primeira vez, eu nem tinha minhas filhas ainda. A primeira vez que eu vim em Salvador, acho que foi há uns 30 anos atrás. Que na época eu também tive essa experiência É. de que quando eu vim para Salvador, uns 12 anos mais ou menos, não tinha nem a coleta do lixo direito, as datas e tal. Aí depois desse período hoje, eu falo para as pessoas que se ela vier hoje para Salvador, ela vai se apaixonar. Mas, inclusive, é muito interessante você me perguntar isso, porque quando, vamos falar, me apaixonei por Salvador, foi quando eu vim para saber se era aqui mesmo. Porque quando você sai da Europa, é tipo assim, você não quer voltar mais, a verdade é essa, não tem que falar. E assim, Segurança, um monte de por coisa. tudo. Mas como para mim era importante mais as minhas filhas, neste momento, nesse período, elas viverem essa experiência por causa da flexibilidade que eu queria, que eu vi que elas eram muito alemãzinhas, assim, Aquela gêmeas. coisa ali. Eu falei, e os relacionamentos também, outra história. Então eu pensei assim, eu acho que se elas tiverem essa oportunidade de começar e viver isso no Brasil, eu queria que elas, a verdade é que eu queria que elas vivessem a experiência delas, o primeiro momento delas, amoroso, que fosse aqui no Brasil, devido à nossa amorosidade. Tá? O alemão são pessoas maravilhosas, amo a Alemanha, as pessoas, a disciplina, todo o sistema do europeu. Mas o nosso amor, a nossa curiosidade, o jeito como que nós somos com a família, a nossa cultura, ela é muito especial. E eu queria que as minhas filhas tivessem, por exemplo, o momento delas, assim, que fosse amoroso. Eu tinha isso dentro de mim. E eu tinha esse receio, tipo assim, porque lá, é como assim, as pessoas estão com a outra como se fosse uma coisa normal, assim, não é aquela coisa tão, sei lá. Acho que a gente brasileiro gosta, né, de abraço, gosta de olhar eu no não sei, olho, eu acho que é por carinho. isso, E tudo junto também, o sistema educacional de lá, essa rigidez. Eu imaginei que era aqui também, apesar que elas fossem estudar na escola pan-americana, mas era o conjunto de eu ficar perto delas também. Eu acho que lá na Alemanha eu trabalhava demais, era muito turno, eu não parava. Puxava Então muito de aqui você. era como assim, eu quero ir para um lugar. E quando eu vim para cá, eu queria vir para um lugar onde que tivesse esse clima. Quando eu vim nessa segunda vez para decidir se eu ia morar aqui, eu lembro que eu fiquei hospedada no Deville e eu via aquela vista do mar, sabe aquela e que chovia de manhã e depois tinha sol. Eu achava aquilo incrível, gente. Como assim tem chuva e depois tem sol? E começava a ver que isso era uma coisa peculiar de Salvador, né? Que isso é único, gente. Eu já vi em vários países do mundo e assim. Ou é ou não é? Não existe, sabe? Então chove, depois faz calor, depois assim, esse clima, essa estabilidade, isso é muito bom. E mesmo quando está no frio, é quente, assim, não é nem que fique quente, mas assim, é uma temperatura Agradável, única, né? é muito agradável. E outra coisa também, o ar. Esse nosso ar de Salvador, ele tem também essa, como eu vou dizer, Equilibrado, será? É úmido, sei lá. umidade. Tá? Isso é peculiar também. Muito importante, assim. Inclusive, tem gente, eu lembro uma vez eu fui no como é que fala, Iborô, de turismo. Agência de turismo, eu veio aqui em alemão. E a agência falou, menina, como você veio morar aqui no Brasil? Aqui tudo é assim, que tem. Ele falou muito do trânsito, a menina reclamando. Eu falei, minha filha, isso é no mundo inteiro. Qualquer lugar no mundo que você sair 5 horas da tarde, gente, é pico. É o horário é a hora do rush, é no mundo inteiro. Na Alemanha, se eu sair 5 horas da tarde, eu sei que eu vou enfrentar. E a mesma coisa de manhã. Tanto que eu tomei uma atitude, eu não saio da minha casa. Eu só saio depois das 10 da manhã e depois, por quê? Porque eu sei que eu vou ficar no trânsito. Isso em qualquer lugar. Você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Alemanha, você pode estar, é um dos lugares que eu conheço mais. Mas, assim, isso é mundial. Então, quando você entende isso, você relaxa, inclusive, de falar, não é porque o outro país é melhor. Inclusive, ao longo dos anos, eu percebi isso. Não é lá, não é cá. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Eu falo, meu amor, quando você está bem, qualquer lugar que você estiver, você vai estar bem no seu coração. Me diga como surgiu o Dia Lindo? Isso. Quando eu vim para cá, a minha ideia, né, que aí depois eu decidi morar aqui, eu queria um lugar onde eu pudesse festejar, porque eu amo festa. Eu imaginei que eu podia fazer tudo que eu quisesse num lugar. Eu queria um espaço que tivesse verde, que para mim isso também é muito importante, eu estar no ar fresco,
na natureza, né? Quando essa casa surgiu mesmo, foi assim, presente de Deus, eu falo isso mesmo, porque não tem outra explicação. E é bem eclético aqui é, também, né? Aqui é para todo gosto. Ali E tem uma quando sala, depois nós vamos isso, mostrar para vocês aí, é. mostrar um vídeo, um tour aqui no lugar. Então tem a sala aqui, ali é o quê? Ali é um estúdio que é multifuncional. Multifuncional. Ali pode dar aula de dança, ali vira boate, ali vira espaço de terapia. Bota no vídeo aí. Ali ele vai, mostra. Aí, tipo assim, espelho fecha, a cortina abre, mentorias também. Ali a gente pode ter palestras, todo mundo sentado no chão, fazendo meditação, fazendo yoga. Ali é tudo. Só que você abre uma portinha, que vocês vão ver também, mostre lá. É incrível, porque ali, de novo, quando a pessoa entra ali dentro, vê aquele mundo de figurinos. Porque o que aconteceu? Quando eu vim de Munique para Salvador, eu trouxe 70%. Não, deixei 30% lá. Só para não falar que não deixou. Não, é porque a minha família ficou lá. Porque quando eu fui para a Alemanha, com o tempo eu fui, levei minha irmã, levei meu irmão. A pessoa ia visitar, depois levei primas. Depois tinha as au pair matching, que eram as meninas que iam para ajudar, porque os gêmeas, bailarina, fazendo turnê, tinha que ter alguém para ajudar. Então, todo ano eu levava alguém para ficar lá, com todo documento. O pessoal estudou, minhas primas moram lá, casaram. Então, assim, foram mais de 15 pessoas que foram para lá. Que, através desses anos todos que moram lá. Então, meu irmão mora lá, minha irmã mora lá, 3 primas e mais uma amiga minha que casou com um italiano. Então, todo mundo está bem e eu falei, agora vou começar a minha vida. Isso que você perguntou é por isso. Eu queria estar num lugar onde pudesse o pessoal de lá vir passear aqui e o pessoal de Minas vir passear aqui. O início era esse. E que eu pudesse fazer essas festas, essas coisas aqui. E depois, com o tempo, foi vendo, gente, vamos utilizar esse espaço para outras coisas. Aí as minhas filhas tinham as festinhas que vinham o pessoal da escola. E começou aquela coisa também, porque na Alemanha eu fazia muitos eventos. Então, assim, eu sou perita em evento, do detalhe, do A ao B. Ou seja, eu vou desde o palco, da luz. Isso. E aí eu criei a minha firma aqui, em Salvador, que é Marta 7A, que eu ajudo a transformar coisas, lugares e pessoas. Porque é o ambiente que eu gosto de transformar, são as coisas. Eu faço o potinho ficar com pedrinha, eu faço a roupa ficar grande, bonita, eu transformo o vestido, eu transformo o que for. E as pessoas, porque também eu comecei a fazer o curso de transformação, vários cursos, que eu já fazia alguns em Munique, eu estou Games Train. Eu não vou fazer a lista não, para a gente não ficar aqui até amanhã. Você já falou tudo, né? Alguns. Mas, enfim, só para diminuir aqui, para a gente não ficar falando, porque eu falo para caramba. É mais mesmo o dia lindo, a ideia, depois de ter... A ideia era primeiro receber as pessoas de fora, depois eu percebi que era uma casa grande, que eu já tinha preparado para receber as pessoas, para dar aula e tudo, mas era pouco. Eu falei, não, eu vou abrir isso para mais pessoas poderem utilizar. Então tem várias possibilidades, isso. Né, Ana? Sim. Pode aí, perguntar. Ana, sua dúvida. Não, na verdade, a gente queria falar um pouquinho mais desse seu trabalho, né? Você falou de transformar pessoas, transformar lugares, e a gente queria entender um pouquinho mais, né? O Dia Lindo, já vim aqui em aula de yoga, já vim aqui na feirinha, já vim aqui tem um podcast também, a gente grava, tem estúdio de fotografia, então queria que você pontuasse assim, esses momentos, tudo isso que você faz desse seu trabalho. É isso. Quanto mais eu fui fazendo os meus eventos de coach e de o Enea Mind, que você falou que é do Marcos Tombreta, assim, eu estive no Sul para fazer essa formação, porque o Enea Mind trabalha junto com o Enneagrama, e várias formações que eu fiz através do IBC também. O que era a minha ideia? Era ter um lugar onde que quando você entrasse, você conseguisse sentir em cada detalhe essa transformação. Inclusive, a minha ideia depois de tanto fazer muitos cursos, mas no sentir mesmo. Porque todos os cursos que eu fui para São Paulo, não foi aqui, em Salvador quase nem tem esse tipo de curso, né? Eu percebia que mais importante do que tudo era esse sentir. Então, a partir do momento que você entende, igual quando você está falando da transformação, ela tem as terapias, ela tem esse envolvimento, tem várias metodologias, tanto que agora eu te falei que eu criei a minha metodologia, que é o MTA, que é esse movimento transformação e arte. Eu descobri que através de... Não é só uma fala, você precisa de sentir. Então, como que eu vou te ajudar a sentir? Eu preciso de criar um ambiente onde que você, a partir do momento que você entra, você já sente. Então, por isso que desde o momento, na hora que você entra, você já viram ali que tem as pedras preciosas. Conjunto que de tem, fatores, né? Você vai vendo a natureza, você vai vendo. As pessoas entram e falam assim, então vem aqui. Tanto que eu já pensei em desfazer isso aqui várias vezes. E cada vez que uma pessoa vem e sente bem, eu falo, gente... Não posso parar.
Então, Dia Lindo virou para mim não só o Dia Lindo na expressão, mas nesse movimento mesmo, na realidade. Isso é muito pessoal. Então, o que, que eu faço? Você vem, você fala, aniversário da minha filha. A gente, como que nós vamos fazer? Às vezes a pessoa já tem até o buffet e tudo, então a gente faz isso para esse aniversário, esse evento especial. Ou você quer fazer o jantar para o pessoal da sua firma, ou então essa aula de yoga, ou então tem uma sala que é para terapeutas, tem a sala do pessoal do Vale, vocês que estão aqui, inclusive, fazendo um movimento maravilhoso, que eu sou imensamente grata, Luciano também, que vocês, a minha ideia era essa, quanto mais pessoas estiverem fazendo o movimento para ajudar o outro, para transformar, vai dar mais certo, porque nós, com mais juntos, somos mais fortes. Eu acho que todo negócio que a gente Tudo pensa no próximo, Isso. que a gente consegue colaborar de Isso. alguma maneira com o próximo, Sim. ele tende a ter resultados. É ele isso. tende a criar essa energia que você falou. Isso. Esse ambiente Isso. que estimula positivamente as pessoas. Isso. Porque tem um lado, para qualquer situação nossa, nós temos o lado externo e o Sim. interno. Sim. Às vezes a pessoa tem o interno, aquilo que ela tem, Isso. querer buscar, Sim. mas às vezes o ambiente que ela está não favorece. Isso. Então Isso. você veio para somar Isso. com um ambiente que traz essa energia, É traz isso. essa paz. É isso. Porque aqui parece um pouco de, eu não sei se eu tô que não sei se dá para ouvir, mas tem uns passarinhos aqui, parece que eu tô lá no interior Na fazenda. da Muitos fazenda. falam isso. Ah, tem um sagui, Aí. verdade. Eu vi passando Tá aqui em fazendo cima. festa. Eu já vi só Então, enquanto é nós. muito gostoso E o é. ambiente. Tem ali a piscina. Depois vocês vão ver aí o nosso diretor, a nossa diretora, a botar aqui os vídeos. E é um lugar aconchegante. Isso. Eu acho que é um lugar que você se sente bem de estar ali. Casa. Às vezes você não quer nem ir embora. Eu não quero. Papai tem que ir mesmo. Mas acontece isso, gente. É. E são as Acontece possibilidades, né? Isso. Aqui você mostrou, falou algumas coisas, Obrigada. mas tem muitas possibilidades Tem nesse muitas. espaço. A ideia é você sentir, falar, eu quero fazer isso. E eu te dou opções também. Mas, assim, as mentorias, igual, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de coisa mesmo, que a gente fica no 2-a-2, no coach, no olhinho. A gente faz em grupo também, que a ideia é essa. A vida, se você realmente deixar fluir, você já está no ambiente, já vira uma terapia. Eu não gosto de falar assim, eu sou terapeuta. Eu coloquei o nome para a mentora, porque se você estiver aqui na frente, a gente tiver um ambiente e a gente conversar, você já vai ter uma transformação no teu coração. Porque é mágico, entendeu? Eu estou aqui conversando com você, já passaram 2 borboletas conversando. É como tudo, às vezes, quando vem BTV, Beija-Flor, é tipo assim, a gente está no meio da natureza. E a gente está dentro de Salvador. Eu sinto falta disso aqui em Salvador. Eu falo, gente, um ambiente onde que a gente pode fazer uma festa ou estar num lugar. Uma vez nós fizemos um sarau aqui, com a música ao vivo, assim, eu falo, gente, que lugar que eu podia estar melhor do que isso. Não estou chamando a atenção só para aqui, mas é porque eu sinto falta disso em Salvador. Sim. Então, eu queria fazer isso para Salvador mesmo. E não só isso, que eu nem falei ainda, os figurinos que eu tenho ali dentro, as meninas, quando entram ali dentro, colocam umas cabeças, colocam umas tiaras, colocam a roupa. Elas falam, gente, era o meu sonho, essa roupa do Rio de Janeiro. E eu nunca pensei que eu ia ver isso aqui em Salvador. Isso é tão gostoso, assim, você ver essa mulher como é que vocês falam? Soteropolitana, que pensava que tinha que ir no Rio de Janeiro para viver isso. Então, quando ela entra ali naquela sala e vive isso também, então assim, eu falo, gente, que legal. Aqui em Salvador tinha que ter este lugar para você ir passear e assistir esse show e tudo. Tanto que no nosso final de semana agora a gente vai ter uma apresentação que vão ser com 4 costeiros dançando. Eu falo, gente, a gente tem que mostrar isso em Salvador também. E está nos nossos planos. Então, aguarde. Vamos finalizando aqui. Sim. Eu vou fazer uma pergunta e a Ana vai fazer outra pergunta. Na verdade, não é uma pergunta que eu vou fazer. Eu quero que você fale. É uma pergunta, né? Quero que você fale qual foi o momento mais complicado, talvez né? um divisor de águas. Você teve que tomar uma atitude muito importante. E aquele ali foi um momento que você teve que ter muita coragem, teve que ter muita atitude, que definiu hoje de você chegar até aqui. Qual foi o momento? Um dos, né? Um dos momentos que foi. Porque você fala né, gente? A gente tem É. tantos momentos que chegar até aqui, Mas você tem fala um que você pra fala- tal quem? Em Tem um que Salvador? você lembra, que você, pra você chegar até hoje, a esse Aonde momento que estou? você está realizada, você fala assim, se aquela atitude ali não fosse tomada, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu acho que a decisão foi de cuidar de mim. É aquela coisa de falar assim, Foi em que momento da sua vida? Acho que quando eu decidi vir para cá, para Salvador. Para Salvador. Aquela hora que você fala assim, eu vivi, eu trabalhei tanto, eu construí lá na Alemanha, tipo assim, um império. Tipo assim,
Eu tinha minha casa, eu tinha uns eventos, eu fazia muita coisa. E muitas meninas, muitos bailarinos, bailarinas, que inclusive a maioria, muitos de Salvador também, foram nossos parceiros na hora dos shows, das apresentações. Então, assim, eu fiz ali muitas histórias. Eu sei que eu movi muitas coisas. E essas vidas também, essas pessoas que foram para lá. É como, tipo assim, agora eu fiz lá, agora eu quero fazer um pouco aqui também, Você no não tava Brasil. completa lá. Isso. Entendi. E agora, inclusive, eu estou nesse impasse, porque eu fico assim, eu fico lá, eu fico cá, eu fico lá, eu fico cá. Eu fico bem, ainda para mim, ainda é um desafio estar aqui, eu tenho que ser bem sincera. Porque quando a gente mora muitos anos fora e você vem para o Brasil, e eu falo mesmo, se eu não tivesse, assim, eu já tenho uma vida estável, eu estou bem, mas se eu não tivesse essa estabilidade para poder manter aqui, não é fácil. Porque o Brasil realmente, você sabe, não é fácil. O que me sustenta mesmo a estar aqui, que fala ok, é realmente o amor que eu tenho à vida e essa minha força de viver e essa vontade de servir e ajudar Um a propósito maior. as pessoas. É como assim, cada pessoa que vem, eu vejo que tem uma esperança, eu falo, ai, você sustenta o nosso espaço junto. Igual, tipo assim, o Dia Lindo, ele nunca seria se não fosse as pessoas, os meus colaboradores, sabe? As pessoas que vão sempre vindo. Inclusive, quem me conhece vai ver, que eu vou falar para todo mundo, assista lá, que você sabe da minha história. De 10 anos, eu estou aqui 12 anos. Então, Quase se mais ou menos o tempo que eu tenho aqui em Salvador também. vendo? Chegamos juntos em Salvador. Então, todo mundo ajudou para hoje ser do jeito que é. É uma E história, acaba sabe? sendo uma coisa gostosa, não é? Isso, é É uma gostoso. coisa prazerosa É. você conseguir agir, interferir positivamente. Isso. Você fala, poxa, foi legal, poxa, foi muito importante. Sim. É a gente que trabalha com pessoas receber um feedback Isso. de que você conseguiu. Eu falo sempre o seguinte: se eu conseguir interferir na vida de uma pessoa, nem que seja 1%, eu sei que eu já interferi na direção que ela está tomando. Não, e isso é gostoso. E é mais gostoso do que, de repente, você tem aquele sucesso, aquela coisa toda, aquela alvoroço. Então, às vezes, tem pessoas que acabam não entendendo, né? Mas você está conseguindo aí trazer para a gente essa... O que me move é essa força pelo ser humano, esse amor. E quando eu falo esse cuidar de mim, porque quando eu cuido de mim, eu cuido de você. Sim. E se eu Tá estou bem, eu transmite o consigo você. Então, foi através de todos esses aprendizados, que já começou realmente desde pequena, essa coisa de falar, vou fazer e vou. Eu sempre fui muito danada com isso. Pensei e atitude, fiz. né? Pensei É e o que a nossa fiz. amiga Coragem. falou anteriormente, né? Não adianta só você pensar Não. positivo. Você tem que agir Isso. positivo. E assim, eu fui a primeira, né, que foi pro exterior e fui levando todo mundo. Então, assim, você ser a pioneira de alguns lugares. Quando eu vim também para Salvador, eu vim para cá sozinha. Tipo assim, não tem ninguém. Quem é a família? Como é que você tem coragem de fazer isso? 2-6. A cara e a coragem. Não é? É uma coisa assim. E encarar isso, começar essa coisa mesmo e do zero. Eu já comecei minha vida do zero acho que umas 10 vezes. Assim, lá também, as tantas mudanças que eu já fiz. Aí você fala, como assim? Aí quando você vai e põe tudo assim, você fala, uau, eu tenho que escrever uma história, eu tenho que fazer uma coisa. E eu quero falar isso para mais pessoas. Como eu vou fazer isso? Então, inclusive, quando vocês vêm, sabe, vocês, igual a Luciana, junto com o Vale e tudo, outras pessoas, você também, e as pessoas têm interesse de saber, eu falo, gente, igual mesmo, né? Simone já falou para mim, eu falei, tem que contar essa história. Eu falei, sim. E eu preciso de vocês para ajudar, para fazer isso expandir, porque eu estou aqui, quero fazer do Dia Lindo de todas as pessoas cada vez mais lindo. Esse é o meu propósito. Agora é com você, Aninha. Gente, agora pra gente poder encerrar, né? Acho que pra todo mundo a gente pergunta, né? Deixa uma frase, alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo pra gente poder finalizar. E já agradeço também sua participação. Tá sendo lindo estar aqui nesse espaço com você, ouvir sua história. Acho que é uma questão de inspiração também, né? Não é só contar a sua história, mas você inspira as pessoas quando nos proporciona estar nesse espaço, viver esses momentos lindos. Vivi momentos maravilhosos aqui com a minha família. É verdade. E ela trazendo aqui a essência, né? A nossa essência do brasileiro, do amor, do cuidado, do carinho, do chegar junto, de abraçar. Então, acho que isso da sua história foi bem marcante também. E aí eu queria que você deixasse essa mensagem para o nosso público, para a gente poder encerrar. E falar o arroba daqui também, né? Ah, sim, divulgar o espaço. É isso, eu vou contar com a colaboração de vocês para vocês colocar o tanto de coisa que a gente faz, que eu gosto de falar, né? É a Marta Kefa, que faz a mentoria, é Marta Sete Artes, que é os figurinos, né? E os shows e eventos, e o arroba do espaço. Eu coloquei arroba Marta Sete Artes, arroba Marta Kefa e arroba Espaço Dia Lindo.
Vai Mas tá tudo vocês aqui embaixo. escrevem aí. É, Esse é o nosso arroba. Manda mensagem Mas pra a galera. mensagem que eu quero falar para vocês é que eu sempre gosto de falar dia lindo, gratidão sempre. É o que eu carrego no meu coração. Mas esse amor, né, que quando a pessoa descobre que é cuidar de si, que muitas pessoas estão querendo cuidar dos outros, isso é muito bom, isso é importante. Mas você consegue cuidar do outro quando você se cuida, né? Um dos trabalhos que eu faço é da Luísa Rei, que trabalha esse amor próprio, que é você entender que quando você está bem com você, tudo flui. Que é esse amor, que é o universo, né? Quem não quiser falar de Deus, é o universo, é a natureza. Quando a gente tem esse entendimento desse amor e dessa paz interior que a gente consegue, com a transformação que você consegue fazer com você mesmo, tudo flui. Não tem que pensar em nada. É só quando eu falo dia lindo, gratidão, porque as coisas dão certo para quando você acredita. Então eu falo sempre isso. Confie, né? Porque tudo vai dar certo. E se não estiver dando, eu vou falar. É porque não acabou ainda, vai dar certo. E se precisarem de qualquer força, de qualquer apoio, vem para o dia lindo e conta com a gente. Vocês sempre podem contar comigo, viu? Gratidão. É isso aí, que linda, pessoal. obrigada. Né, Ana? Que bacana, né? Que legal. E pedir pra você, pedir o quê, Ana? Pra curtir? Como é que é? Menino, me ajude aqui. Curte, compartilha e comenta aqui. É isso? É isso, deixa seu comentário. E deixa seu comentário. O que você achou, se gostou, o que você pode falar? Às vezes a gente deixou de fazer uma pergunta. Temos que trazer ela de volta. Né? E qualquer um das pessoas que nós já trouxemos, quero fulano de volta. Marca com a pessoa que a gente vai trazer essa pessoa de volta. Ficou curioso? Fale com a gente. Adorei você, gente. Muito obrigada. Nós que adoramos. Venham conhecer o Espaço Dia Lindo, viu, gente? E é isso. Obrigada. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.